Vozes que transformam. Hoje, o Temos vem mais uma vez através desse projeto incrível dar voz a um protagonismo feminino. O Temos hoje tem uma convidada que entende muito quando a gente fala de cultura, gestão cultural, educação e arte. Com vocês hoje, Sol. Olha, em primeiro lugar, muito obrigada por quererem me ouvir. É sempre bom a gente poder falar um pouquinho do que a gente sabe, ou um pouquinho da história da gente, né? Meu nome é Solange de Souza, tenho 2 filhos lindos, a Vitória e o Gabriel, e sou vó do Bernardo, que é uma gracinha de criança, né? Um amor. É. E tenho nessa minha história de vida muitas coisas que eu já fiz pela cultura, né? Porque eu sou ativista cultural, fui atriz de teatro, tive a oportunidade de ser secretária municipal de cultura aqui de Camaquã e, enfim, professora de teatro muitos anos, oficineira, né? Trabalhei com a Lei de Incentivo à Cultura, com a Lei Rouanet, fiz algumas coisas legais, sou apaixonada pela arte, por todas as expressões de arte. E é professora também, né? Formada. Fui professora durante 30 anos de língua portuguesa, sou graduada em letras e tive o prazer de lecionar para a gurizada do ensino médio. Grande maioria dos meus alunos foram alunos do ensino médio, segundos e terceiros anos, né? Língua portuguesa, redação e literatura brasileira. Sol, e qual foi a inspiração que tu teve ou quando tu resolveu tratar com adolescentes? Porque a gente sabe que não é muito fácil. Eu sempre pego nesse ponto, porque é onde eu tenho uma dificuldade, que é adolescente. A Tassi ama. Eu já tenho uma restrição, principalmente a literatura. Como tu tentava trazer essa paixão pela literatura, principalmente brasileira, que a gente tem um receio ainda com ela, né? Como foi esse período lecionando? Eu fui muito feliz sendo professora de adolescente. E tenho nesses adolescentes amigos até hoje, são meus amigos. Amigos de rede social, me encontram, me abraçam. Aqueles alunos que gritam do outro lado da rua, professora, né? Coisa mais querida. Eu sempre tive uma relação muito bacana com a gurizada. Sempre. Inclusive, quando os meus filhos eram adolescentes, essa casa vivia cheia de adolescentes. Ai, que delícia. Porque os amigos curtiam vir pra cá e estar na minha companhia, né? Recentemente eu fiz uma oficina de teatro pela Lei Paulo Gustavo, ali no Cine Teatro Coliseu, e eu tive alunos de 11 a 18 anos. E curti muito a oficina, foi muito bacana. A gurizada curtiu tanto, queriam me contratar para que eu seguisse dando aula e formasse um grupo de teatro. Ai, que legal. Só que eu acho que tudo na vida tem o seu tempo, né? E o meu tempo de fazer parte de grupo de teatro, de criar grupos de teatro, já passou, não é mais o meu foco de atenção, né? Mas o primeiro grupo de teatro aqui de Camaquã era o Grupo Sal da Terra, o meu grupo de teatro, e nós inauguramos o Cine Teatro Coliseu na sua reforma em 1987. Ai, que legal. Sim, o nosso espetáculo que fez a reinauguração do Cine Teatro Coliseu, há muitos anos atrás. Ficou quanto tempo ali no meio do teatro, envolvida com isso? Olha, eu passei muitos anos. Eu comecei a fazer teatro com 18 anos, 19, teatro profissional. Não, teatro amador, e depois eu fui para o teatro profissional. O meu último trabalho foi antes da Vitória nascer, que era um texto do Albert Camus, que era Mal Entendido, que era o grupo profissional de teatro da Universidade Federal de Pelotas. A gente fez turnê na Casa Mário Quintana, né? Fizemos na Sala Carlos Carvalho 1 mês, de quinta a domingo. Depois a gente fez São Paulo, também de quinta a domingo, 1 mês. Depois fizemos o Rio, sempre no Teatro da Aliança Francesa, porque a gente era patrocinado pela Aliança Francesa, né? Porque era um texto do Camus. E esse foi meu último trabalho. Aí a Vitória nasceu e ficou inviável para mim viajar tanto, eu não tinha como viajar. Mas eu estava sempre muito envolvida, né? E aí então eu comecei a fazer produção de teatro. Aí eu comecei em 98, Solange Renner Produções Culturais, era o nome da empresa, e eu fazia teatro itinerante de espetáculos renomados no Rio Grande do Sul, todos os melhores, desde o Homens de Perto, que está em cartaz até hoje,
se meu ponto G falasse, comédias infantis. A gente levava de TAPS até Santa Vitória do Palmar. Era um projeto de levar os espetáculos, o bem cultural, até o interior do estado. Então eu fiz isso em 98, 99, acho que até início de 2000. Aí depois, em 2005, eu assumi a Secretaria Municipal de Cultura e dei continuidade a esse trabalho, que é de fomentar a cultura, de gerar emprego, de trazer o teatro até Camaquã, trazer o espetáculo de música até Camaquã. Então, eu estive sempre envolvida. Eu deixei de trabalhar como atriz, mas eu segui trabalhando como produtora cultural, né? E no meio da cultura, assim, tu teve diferentes óticas, né? Nesse mesmo pilar, porque tu foi ativista, foi atriz, foi produtora e também atuou na gestão do município. Como que foi, assim, tu ter essas diferentes óticas e quais foram os desafios que tu encontrou, assim? E ainda sendo mãe, sendo mulher, não, tirando né? todos os papéis Porque femininos tudo ainda. isso ainda envolve. Vitória, a minha filha, tem muitas fotos dentro das caixas de cenário de figurino dos grupos de teatro. Porque quando os espetáculos eram aqui perto, eu levava ela junto. Então ela assistia os espetáculos, os infantis ela assistiu todos, participava estava sempre na coxia. Isso explica muita coisa, né? Ela cresceu na coxia, junto, envolvida, né, apaixonada por aquilo que eu fazia. Então eu carregava junto, né? Eu me lembro que o Gabriel era pequeno, eu era secretária de cultura e eu tinha que pegá-lo na escola quando ele saía da escola às 5h30. E às vezes tinha reunião do secretariado, tinha evento, e lá ia eu com meu Batman. Ele vestido de Batman, ou vestido de Homem-Aranha, ou vestido de Flecha Roberto Pera, né? E eles participavam comigo, eu tinha que levá-los, né? E eles curtiam aquilo ali, né? A gente fez Feira do Livro, eles participavam desde a montagem até todos os eventos da feira, né? Menos os da noite que eu não levava. E fizemos o Festival Nativista, o Acorde da Canção Nativa. Tivemos 3 edições de Acorde da Canção Nativa em Camaquã. As 3 edições foram um sucesso, tiveram um resultado artístico incrível, inclusive foi comparado com a Califórnia, né, naquele ano. E o que era esse acorde? O Acorde da Canção Nativa é um festival de música nativista. Resultava com um festival com inscritos do Rio Grande inteiro. E nós tínhamos a gravação de um CD e de um DVD. Nossa! Inclusive, se tiver um CD, eu te dou para você. E essas músicas tocam até hoje, estão no YouTube, tu baixa no YouTube, então todo o nosso festival tá lá. E esse festival nativista trouxe para Camaquã shows incríveis dos maiores nomes do nativismo do Rio Grande e também teve muita repercussão no estado. A gente, na época, estava sempre no Jornal do Almoço, dando entrevista na bancada, falando do festival. Eles vinham muito, a RBS TV estava sempre aqui conosco. Então, a cultura, ela gera uma mídia espontânea riquíssima. Porque para tu teres uma mídia de TV, para divulgar o teu município, é muito caro. Mas se tu tem um evento, um bem cultural de qualidade, eles vêm até onde tu estás e divulgam esse evento, né? E é muito legal, porque conversando, tem um outro projeto também, né, que tu falou que deu muita visibilidade para Camaquã, e depois a gente fala dele, que era do setor mais turístico, porque como eu não sou de Camaquã, é muito legal ouvir isso, porque eu não peguei isso. Então, a gente não faz ideia que Camaquã já foi grande, assim, né? Acho que tá. E o nosso município, ele tem muito ao que nos oferecer em termos de cultura, assim, né? E acredito eu, e acho que tu vai concordar comigo, que a gente não tem explorado muito isso. O que tu enxerga, assim, na tua visão para o futuro do município? O que a gente precisaria trabalhar mais para desenvolver melhor a cultura aqui? Camaquã é um município que tem uma vocação turística, histórica e cultural. Então, no momento que nós tivermos um gestor cultural
que veja as nossas possibilidades, que explore essas possibilidades turísticas, nós vamos trabalhar turismo e cultura juntos, de mão dadas. Eu acho que, inclusive, uma Secretaria de Cultura e Turismo seria o ideal para esse fomento, né? Então, nós temos toda a história da Revolução Farroupilha, temos a história do Zeca Neto, né? Da Revolução de 23, inclusive estamos fazendo um documentário que estreia agora em novembro, com direção de um grande diretor gaúcho, que é o Henrique de Freitas Lima, que é diretor, fez Lua de Outubro, Concerto Campestre, entre outros filmes bastante conhecidos aqui no Rio Grande. E ele está dirigindo esse documentário que conta a história da Revolução de 23. Eu tinha a ideia de fazer esse curta desde 2007, quando eu contratei o Henrique para fazer esse roteiro. Como eu saí da Secretaria de Cultura, esse roteiro foi engavetado, né? E agora, na Lei Paulo Gustavo, a gente ressuscitou essa ideia e fizemos a 97K, Vitória de Souza Renner, minha filha, é a proponente desse projeto, eu sou produtora desse projeto, e a gente está realizando esse sonho de contar essa história e deixar esse registro para todos os escolares, todas as pessoas que curtem história, que valorizam a cultura. É muito interessante porque tu veio da educação, né? Então tu sabe os pontos que faltam e o que é preciso para a educação hoje, né? Também, assim, E do quanto é importante caminhar a cultura e a educação, tudo junto. E eu incluiria até a assistência e outras secretarias para que a gente consiga ter um projeto que caminhe para a população e que não fique também dependendo da troca de gestão, porque acontece isso. Muitas vezes os projetos são engavetados e aí a gente se perde grandes obras, né? Mas nessa questão, assim, eu tenho essa curiosidade de gestão. Qual foi o teu maior desafio? Imagino que o fato de ser mulher também traga, né? Grandes desafios de ser mãe, de ter que fazer toda essa dinâmica de ir com o Batman lá. Então, pra ti, assim, o que tu considera que foi os maiores desafios nessa tua trajetória? Olha, como gestora, eu diria que o maior desafio é dinheiro, né? Dinheiro, por quê? Porque as verbas destinadas às secretarias de cultura e turismo são pequenas, né? Muitas vezes elas dão somente para manutenção dos prédios, dos funcionários e para o cafezinho. Acabou. E olhe lá. Então, buscar esse dinheiro, buscar a verba, buscar o recurso para poder realizar esses projetos. Então eu fazia projetos via Lei de Incentivo à Cultura e via Rouanet. E nós captávamos da iniciativa privada os valores que nós precisávamos para realizar esses eventos, né? E a gente mexeu com muito dinheiro na época, bastante dinheiro, porque tudo era muito caro, né? Nós tínhamos uma feira do livro maravilhosa que era na Praça Zeca Neto, e esta feira era uma cidade de lona. Era uma cidade de lona incrível. Nós colocávamos ali, nos dias de feira, de 10 a 12 mil pessoas. Imagina. Circulava muito, vendia muito, né? Os livreiros curtiam muito, né? Também. O meu primeiro patrono foi o Luiz Fernando Veríssimo, em 2005, com quem eu tive o prazer de conviver durante 5 dias, maravilhoso. Fizemos passeios de van e naqueles passeios conversávamos muito. Ele é maravilhoso, né? Adorava doce, adora doce, não podia comer porque tem diabetes, então não podia comer doce. Então era tudo os presentes, tinha que ser muito cuidado para ele. Um cara incrível, sou fã do Luiz Fernando Veríssimo. Aí a segunda-feira, eu acho que foi Armindo Trevisan. Eu sei que nós tivemos grandes nomes aqui nas nossas feiras do livro. Nós recebemos os maiores nomes da literatura, Sérgio Faraco. Inclusive eu contei para vocês que o Sérgio Faraco disse que a nossa feira se igualava, né, à Jornada Literária de Passo Fundo. Então, olha o tamanho que nós já tivemos. E eu falei para vocês ali quando a gente conversava que a Feira do Livro, ela não é um evento a ser cumprido dentro de um calendário. Ela é um projeto a ser trabalhado de março até a execução da feira em outubro. São sementes que precisam ser plantadas e elas têm que germinar e a colheita é na feira.
né? Então, isso não acontece mais. E é isso que motivava as crianças, os adolescentes, os professores a estarem na feira. Envolvidos o ano, né? O ano inteiro, porque eles liam a obra daquele autor, curtiam, discutiam com o professor, desenhavam, coisa e tal, e depois eles conheciam o autor. Nossa, Eles faz conversavam muita com o autor sobre o personagem, né? Como Charles Kiefer, que eu amo, que eu trabalhava muito com os meus alunos caminhando na chuva. Não sei se vocês leram Charles Kiefer. Eu amo Charles Kiefer. E aí eu era fã dele. E de repente o Charles Kiefer estava ali comigo discutindo o personagem do Caminhando na Chuva, que é um dos personagens que eu mais trabalhei durante a minha trajetória como educadora. Então isso tem... Nossa, isso é incrível, tu poder proporcionar isso para um aluno, tu poder proporcionar isso para um adolescente, né? Ele começa a se apaixonar pela literatura, ele desenvolve o gosto pela leitura, ele começa a querer estar na feira do livro. Não é por uma nota, né? É porque ele entende o propósito da leitura e do imaginário, da fantasia, de tudo que a leitura proporciona, né? E até tu falou do personagem Caminhando na Chuva, e isso era uma das minhas perguntas também, de quais foram as tuas inspirações ao longo da tua vida. Claro, a gente tem aqui a literatura, a gente tem a cultura, a gente tem o teatro, mas quais foram, assim, as tuas inspirações nessa tua trajetória? Eu sempre gostei muito de arte, né? Em todas as suas manifestações. Então, eu sempre levei para dentro da minha sala de aula, para dentro do meu trabalho, estas obras, sejam elas... eu trabalhava quando a gente fazia, por exemplo, uma feira dentro da escola. Os meus personagens eram Tarsila do Amaral, aí o meu aluno se vestia de Tarsila do Amaral, o outro, né, de Van Gogh, assim, a gente criava os personagens, né? Era lindo de ver, eu tenho muitos registros, pena que eu não tenho como te mostrar aqui. Mas eu trabalhava os grandes, eu trabalhei muito Marta Medeiros dentro da minha aula de língua portuguesa. Foi o primeiro livro que eu li, foi Marta Medeiros. Mas eu trabalhava muito o Carpinejar, Luiz Fernando Veríssimo, eu trabalhava Rubem Alves, eu trabalhava todos esses grandes nomes, né? E pelo fato de eu ter, assim, uma paixão muito grande pela arte, um respeito muito grande pelo escritor, pelo artista plástico, pelo artesão, pelo trabalhador da cultura, eu acho que eu passava isso para os meus alunos. Né? E dentro do meu trabalho como gestora, eu acho que eu passava isso para as pessoas que acompanhavam a vida cultural do município. Né? Nós vivemos aqui, meninas, uma efervescência cultural incrível, até de 2005, 6, 7, 8. Ela começou em 98 e se estendeu até 2008, 2009. Depois ela começou a se perder. E hoje nós temos uma vida cultural pobrinha no município, né? Atividades turísticas muito pobres também. Pouco investimento na manutenção dos prédios, pouco investimento nos eventos culturais. Pouco envolvimento quando sai, né? Saiu a Paulo Gustavo, por exemplo. Pouco foi envolvido, as pessoas já perderam aquele ânimo, eu acho, eu não sei. E como a gente pode fazer para resgatar? O que tu acha que a gente pode fazer com que fomente, sabe? Porque eu vejo que tem muita gente ainda querendo e dando gás. Eu e a Sol somos do conselho, então a gente tenta, Sim. a gente faz. Então, o que a gente pode fazer, Sol? O que tu acha que a gente tem que fazer para fazer com que os jovens até participem mais também, para fomentar? Tu fazia muito isso no colégio, incentivava, Sim. buscava. E hoje, o que a gente consegue fazer, será? Olha, nós acabamos de ter uma eleição e vamos ter um novo governo municipal. Queira ou não, o governo municipal ele tem o poder de nos dar de presente uma Secretaria de Cultura e Turismo forte, com um gestor preparado, que não seja somente uma casa de passagem para políticos,
não é? Mas que seja, sim, um espaço de construção e de fomento à cultura e ao turismo. Então, eu acredito que a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, tendo orçamento, sendo forte, tendo um gestor sério, envolvido nas causas culturais, eu acho que é a única maneira de nós trazermos de volta para Camaquã a valorização da cultura e do trabalhador de cultura, né? Nós éramos conhecidos. O secretário de Estado da Cultura, tanto o Roque Jacob quanto o Vitor Hugo, que eram muito amigos de Camaquã, né, contam até hoje o que aconteceu dentro da cultura do município. Eu sou muito amiga ainda do Vitor Hugo, a gente se relaciona muito bem, inclusive a música do filme, do documentário e da série Os Caudilhos, é a voz dele, sugestão minha, né? Legal. Ele que canta, e já gravou, foi incrível, porque o Vitor Hugo tem uma voz suave, uma voz doce, né? E é um nome do nativismo muito respeitado. Então ele que vai dar voz à trilha do nosso documentário e da série Os Caudilhos, porque esse documentário vai entrar numa série de 9 episódios, né? Então o Zeca Neto vai brilhar na TV, né? E as pessoas vão conhecer um pouco da história dele. E então o Vitor Hugo estava sempre aqui. Nós tínhamos saraus, fazíamos saraus incríveis no Forte Zeca Neto. O Vitor Hugo estava aqui conosco. Então por que o Vitor Hugo estava conosco? Porque ele respeitava o trabalho que estava sendo desenvolvido aqui. Porque ele acreditava que esse trabalho era diferenciado, né? Então eu acho que Camaquã tem chances, tem potencial para voltar a brilhar culturalmente, mas o nosso município precisa de um governo municipal que olhe com muito carinho para a área cultural, para o trabalhador da cultura, né, gurias? Isso é muito importante. A cultura, ela é a base para muita coisa, né? Ela é a base para o jovem se apaixonar pela educação, ela é a base também de saúde mental, né? Então, assim, com certeza, eu acho que através da arte a gente tem a oportunidade de se expressar. O teatro mesmo, por exemplo, agora nesse momento eu vejo como imprescindível. A gente passou por uma pandemia, por um isolamento social, então trabalhar essa exposição, trabalhar essas expressões, eu acho que é muito importante nesse momento no nosso município. E o que tu diria assim para o pessoal, para os jovens, para as pessoas que vão assistir esse vídeo, de incentivo para fomentar essa cultura, para fomentar até mesmo essas outras áreas da educação, que seja importante, que vai agregar na vida das pessoas? Qual é o legado que tu gostaria de deixar? Tu falou em pandemia. O que nos salvou na pandemia? O que salvou a nossa saúde mental? O cinema, a música, né? Era isso que alimentou os nossos dias durante a pandemia, né? Com certeza. Então, né? Sim, foi a nossa válvula de escape. Poder assistir um bom filme, poder ouvir boas músicas, né? O que eu diria para essa gurizada é que nós temos uma riqueza cultural incrível e que eles saiam um pouquinho do celular, dos vídeos curtos do TikTok. Pelo amor de Deus, se voltem para a literatura, leiam, gente. Vocês precisam ler. Professores, vocês precisam trazer essa gurizada de volta para dentro dos livros, da literatura, que essa gurizada tenha a oportunidade de fazer teatro. Eles têm vontade de fazer teatro, eles curtem. Essa oficina de teatro que eu dei mesmo foram 20 horas dentro do Coliseu, tardes inteiras, em que eles nem lembravam que existia telefone. A gente só pegava o telefone para filmar os nossos esquetes teatrais e para filmar e fotografar, né? Como uma ferramenta. Sim. Exatamente. Mas não fez falta, por quê? Porque eles estavam extremamente envolvidos e apaixonados por aquilo ali. E quando eu comecei com a oficina, eu pensei assim, será que eu vou ter um número de alunos bacana? Tivemos muitos alunos interessados. Então quer dizer que a gurizada gosta, a gurizada quer, precisa ter. Nós temos hoje uma menina maravilhosa que se chama Bruna, que está dando oficina de teatro lá no Cine Teatro Coliseu. Procurem ela, gente. Se inscrevam, participem das atividades.
Participem da Feira do Livro, vai ter uma feira agora em Camaquã. Sejam curiosos, participem das atividades, das palestras, estejam lá presentes, procurem entender o que é criar uma obra, lançar um livro, estar ali na feira, né? Sejam curiosos com relação a isso. E isso facilita também para quem quer mexer no Instagram e redes sociais depois de fazer vídeos curtos, né? Porque tu para de ser uma cópia, tu começa a exercitar a tua criatividade. Então, se tu é do TikTok e quer fazer um vídeo curto, mas seja criativo, então tu só vai conseguir isso tendo repertório, né? E tendo conhecimento, tendo visões diferenciadas de mundo, porque as coisas muito semelhantes, parecidas, não atrai mais ninguém. As pessoas querem trabalhar nessa bagagem também, porque hoje em dia eu vejo muita ansiedade social por conta do isolamento, né? Então, assim, nos jovens, aquele período de se expor, de falar, de apresentar até um trabalho, às vezes, em sala de aula, eles perderam parte, né? Uma parcela muito grande disso. Então, eu acho que a cultura, ela vem para nos proporcionar uma base muito sólida nesse sentido. Então, eu acho que é isso, Ju, eu sanei as minhas dúvidas, foi muito legal o bate-papo, muito obrigada pela tua disponibilidade. Eu agradeço também, enriquece muito e eu espero que vocês acompanhem, olhem e participem, né, Sol? Muito obrigada, viu? Obrigada. Eu que agradeço ter sido lembrada, porque o trabalho da gente é um trabalho de formiguinha, pequenininho, mas eu fico muito feliz sabendo que esse trabalho foi interessante para essa formação dessa história do município, né? E legal vocês quererem me ouvir, porque às vezes a gente acha que não tem muito a dizer e de repente alguém diz assim, não, você tem o que dizer, você é importante sim, o seu trabalho também foi importante. Então, e essa gratidão, né? Gratidão a vocês, meninas. Muito obrigada. Muito obrigada. Beijo!